Poder sentar, meus irmãos. Pastor. Meus irmãos, lembrando que amanhã nós teremos os nossos irmãos da Comissão de Finanças, é isso, não Décio? Vamos estar se reunindo justamente para que nós venhamos dar um relatório financeiro da atual situação da igreja. Então, possivelmente, nessas escolas bíblicas, vocês terão momentos onde nós vamos precisar dar um relatório financeiro para a igreja, que é um hábito e um costume nosso. Apesar que tem muitas pessoas que não gostam desse momento, mas é preciso, mesmo que façamos algo dinâmico, porque os mínimos detalhes a comissão de finanças vai estar analisando, mas vamos dar um relatório mesmo que parcial ou algo, a comissão vai decidir. Ao certo que esse momento é importante para que a igreja entenda como funciona e como ocorre as finanças da nossa igreja. Tá bom, queridos? Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, e o versículo de número 35. Vamos tentar explicar para vocês por que Jesus é a única esperança. Mateus capítulo 9 e versículo de número 35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Louvado seja o nome de Jesus. Em outras versões diz para a sua seara. Queridos, eu acredito que a cada dia que passa nós somos bastante informados em relação das situações que passam no nosso município, as situações que passam na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Eu tenho dito aqui que uma das evidências da volta de Cristo é a chamada globalização. É essa capacidade que nós temos de receber notícias em uma rapidez, em uma velocidade, e ela vai para todas as gerações, até as crianças. Se os pais não tomar cuidado, está mais bem informado do que os próprios adultos. Esses dias, uma criança surpreendeu uma plateia inteira, quando a criança, aquele toquinho de gente, pegou o microfone e começou a falar como se fosse um adulto. Eu lembro que houve um espanto, as pessoas que estavam atrás dela ficaram espantadas, porque o poder da informação, ela está disponível a todos. Vem por meio da televisão, vem por meio do celular, vem por diversas maneiras, de boca em boca, passando um para o outro. Você tem uma informação, você pode fazer uma linha de transmissão e você pode enviar para dezenas e dezenas de pessoas simultaneamente, seja a notícia boa ou ruim, falsa ou verdadeira, mas ao certo que existe um poder
da informação de forma muito surpreendente. E aí, diante desse cenário, nós podemos observar algumas coisas desagradáveis que têm acontecido. Ontem mesmo nós fomos surpreendidos com um acidente que teve de um ônibus que vinha de Porto Seguro, é isso, irmão Fagner? Porto Seguro, como é que é? Ia para Porto Seguro, né? E um Scania, infelizmente houve aquela parte de trás da Scania, se descolou e bateu em cheio. Pelo que me consta, 12 vítimas, não é isso? 12 vítimas, 6 pessoas em estado grave. E aí você vai observando que isso é um choque para quem ouve, é um choque para quem vê na tela, é um choque para quem vê na televisão, é um choque para as pessoas. E há quem diga que existe 3 níveis de depressão: o nível leve, o nível médio e o nível alto. A população brasileira, o mundo está depressivo, porque na informação ela vem sem dó, ela vem sem ser filtrada, ela vem sem você planejar. Você está fazendo uma caminhada e de repente você decide pegar no seu celular porque viu algum link, alguma coisa assim. De repente você olha assim, aquilo que era para ser tão leve, a caminhada que seria para a sua saúde, aquela caminhada que você possivelmente saiu para se distrair, para arejar a mente, quando pensa que não, você está sendo bombardeado com uma notícia muito forte, muito pesada, e aí você sente o impacto, suas emoções são alteradas. Agora imagine as pessoas que foram vítimas, ou seja, os parentes. Fiquei sabendo que um cidadão perdeu a esposa e 2 filhas. Imagine a marca na vida desse homem. Então, o cenário que nós estamos vivendo é um cenário muito desafiador, porque sempre houve acidentes, sempre houve situações difíceis, mas a questão é a informação, é a facilidade. E como se não bastasse, alguém sem nenhum critério filma o cenário de dor, de lágrimas, de sangue e multiplica. Então, nós podemos observar que, além do mundo ir de mal a pior, pois existem questões ideológicas, questões políticas, questões econômicas, questões sociais, familiares, existe a violência, existe uma série de situações, tudo isso vindo para uma mente só, tudo isso vindo para as pessoas sem serem filtradas, sem critério nenhum. E isso causa depressão, causa tristeza, desânimo, sem contar os nossos problemas pessoais, familiares. Nós temos que conviver com os problemas sociais, os problemas da região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Então, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo desafiador. E aí, diante desse cenário, surge uma interrogação: quem será a nossa esperança? Qual será o futuro do nosso país? Qual será o futuro dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos? Qual será o nosso amanhã? E aí surgem as perguntas e as inquietações do coração, e essas inquietações, às vezes, nos leva a nos trancar no nosso mundo, nos leva a ir para o nosso quarto, a ir para o nosso mundo, e muitos têm até desistido de viver. Nós podemos observar que esse texto aqui, Jesus, ele andando de cidade em cidade. Nesse texto aqui nós podemos observar no capítulo 30, no versículo 35, versículo 9, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades, povoados.
Então ele ia passando de cidade em cidade, povoados. E nesses povoados, diz o texto, que Jesus via um cenário desanimador. Agora imagine naquela época, imagine naquele cenário onde as coisas eram mais simples, eram mais lentas, naquele cenário onde as coisas eram de jegue, ou seja, de passos lentos, onde não existia a informação simultânea e rápida. Jesus, ao passar, Jesus, ao entrar em contato com as pessoas, no versículo 36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam o quê? Aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus, observando naquela época, ele já via um cenário desanimador. E aí, queridos, nós podemos observar que Jesus, ele passava de cidade em cidade, de povoado em povoado, com um propósito. Olha o que diz no versículo 35. Ele passou ensinando, ensinava nas sinagogas, ele pregava nas cidades, nos povoados, as boas novas do reino. Quais são as boas novas? As boas novas é que o homem nos seus pecados pode obter salvação. As boas novas é que é possível a gente, em um mundo tão cheio de desafios, em um mundo tão cheio de problemas, de dificuldade, é possível a gente viver uma vida entusiasmada, uma vida de contentamento, uma vida feliz, uma vida de paz. É possível a gente viver uma vida de vitória diante desse cenário que nós estamos vivendo. E aí nós podemos observar que Jesus pregava a mensagem do reino. Jesus se apresentava como o Salvador do mundo, como aquele que tinha poder de intervir. Olha o que diz no versículo 35. Ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ou seja, Jesus, ele é a única esperança porque ele tem poder em intervir nas nossas causas. Repete comigo: Jesus é a única esperança porque ele tem poder em intervir nas nossas causas, principalmente em causas impossíveis. Jesus é poderoso para intervir, para agir. Jesus é poderoso para manifestar a sua glória e o seu poder na minha vida, na sua vida, na sua casa. Por isso que ele nos ensina, por isso que ele nos instrui. No capítulo 7 e o versículo 7, peça e lhe será dado, bata e vos será aberto. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Então nunca se viu uma época onde as pessoas precisam mais do que nunca buscar o poder de Jesus. O poder para que nós vejamos Deus intervir na nossa causa, na nossa história. Agora, eu não posso negar uma coisa que eu leio nas Escrituras. Eu não posso negar. É impressionante como a gente vê na Bíblia pessoas que foram curadas, pessoas que Jesus veio, interviu, agiu, e elas se tornaram indiferentes. Nós vemos a situação dos 10 leprosos. Jesus curou 10. E eles foram até o sacerdote. Quando eles iam, que eles procuraram as suas lepras, eles não encontraram mais. E aí eles perceberam que estavam curados. 9 deles
seguiram viagem, mas um deles, sentiu o desejo de voltar, de retornar e conhecer quem é Jesus, conhecer quem é esse que te curou. E aí nos diz a Bíblia que Jesus perguntou: não foram 10? Não foram 10? Cadê os outros 9? Então nós podemos observar, queridos, na verdade o que nós precisamos, além das nossas curas, o que nós precisamos além das resoluções dos nossos problemas, o que nós precisamos de fato é de uma conversão genuína. Quantas pessoas que foram abençoadas, que são curadas, são salvas, melhoraram de vida. Jesus veio, interviu. Quando pensa que não, a pessoa fica vaidosa, indiferente. Quando pensa que não, a pessoa dá um tchau para a igreja, para Jesus, e vai viver sua vida. E quando as coisas desandam, volta para a igreja. Quando as coisas desandam, volta para a igreja. Mas nunca volta como esse homem voltou. Não, eu vou voltar. Eu quero conhecer Jesus, eu quero aprender de Jesus, eu quero ser grato a Jesus, eu quero de fato servi-lo. Então, queridos, a Bíblia nos diz que Jesus olhava para as multidões, se compadecia delas. É o que diz no versículo seguinte: olhando para as multidões, no versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam o quê? Aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus Cristo é a única esperança, meus irmãos, sabe por quê? Porque Ele se compadece de nós. Ele se compadece do pecador. Ele se compadece de todos nós. Vocês querem ver uma coisa? Uma das coisas que eu acho assim extraordinário na vida de Jesus é a capacidade que Ele tem de nos amar apesar de quem nós somos. A coisa mais extraordinária que eu vejo em Jesus é a capacidade que Ele tem de se compadecer de nós, mesmo na nossa dureza de coração, mesmo na nossa rebeldia, mesmo na nossa indiferença, até mesmo na nossa atitude rebelde, atitude egoísta, atitude orgulhosa, mesmo diante das nossas mazelas, dos nossos pecados. Jesus se compadece de nós. Vemos isso na ilustração do filho pródigo. O filho pródigo pegou a herança que tinha, foi para uma terra distante, gastou de forma irresponsável, gastou tudo o que tinha, viveu uma vida promíscua, uma vida totalmente desregrada. Quando se viu no fundo do poço, lembrou: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E diz a Bíblia que quando o filho se aproxima, planejando dizer alguma coisa que comovesse o pai já estava comovido. Diz o texto que quando ele estava começando a falar, o pai correu, abriu os braços, abraçou e beijou. Ou seja, o pai o envolveu com a sua graça. Então a maior necessidade do homem não é a resolução dos nossos desafios diários, é a gente ser envolvido por essa graça, envolvido pela compaixão de Jesus, e a gente vê Jesus trabalhando em nós, e a gente vê Jesus curando as nossas feridas, nos tratando, a gente vê Jesus resolvendo algumas deficiências no nosso caráter.
Interessante que esses dias nós estudamos o chamado de Jesus para com os 12. E a primeira coisa que Jesus fez ao chamar os 12, diz o texto, que chamou para si, chamou para junto de si, chamou para estar junto dele. Ou seja, Jesus pretende trabalhar conosco, trabalhar nas nossas mazelas, nos nossos maus hábitos, nos nossos maus costumes. Então Jesus quer tratar com o nosso caráter, para que nós sejamos como o filho pródigo, que se deixa ser envolvido pela graça, para que nós sejamos como esse leproso que foi curado e lembrou de agradecer e voltou para agradecer, para que nós não sejamos como os 9, para que nós não sejamos como o irmão mais velho, que ao ver o filho mais novo voltando, não quis entrar em casa. Jesus ilustrando sobre a realidade de muitos religiosos, que está na igreja, mas está desassociado com os interesses do Pai. Está na igreja, mas não está compreendendo a dinâmica do Pai. Jesus quer tratar com a gente. Jesus quer tratar comigo, com você, como Ele tratou com Pedro. Quantas das vezes Jesus avisava para Pedro: Pedro, Satanás anda cirandando a sua vida, eu orei por você. E Pedro, autossuficiente, se sentindo forte, dizia: não, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Oh, Pedro, não é assim não, Pedro, você é fraco. Pedro, olha, Pedro, antes de o galo cantar, 3 vezes você me negará. E Pedro continuava na sua deficiência, e Pedro continuava nas suas fraquezas, se achando forte. Mas uma coisa que me chama a atenção: Jesus morre na sexta-feira, ressuscita no domingo, e começa a aparecer para alguns discípulos, começa a aparecer para Maria Madalena e algumas mulheres. Tem um encontro com alguns deles, mas está faltando Pedro. Cadê Pedro? Cadê Pedro? Cadê Pedro? Eu quero buscar Pedro. Cadê? Onde é que está Pedro? Pedro tinha voltado para a antiga profissão, tinha voltado para ser pescador. Jesus foi buscá-lo na praia com um churrasco de peixe e pão. Amém, queridos? Esse é o Jesus que você tem. Se compadece de você. Ele é a solução, porque Ele se compadece do ser humano, se compadece de mim, se compadece de você, para tratar com a gente, para mudar o nosso caráter, para tratar conosco, para que nós sejamos agradecidos, para que nós deixemos de murmurar, para que nós deixemos de reclamar, para que nós sejamos envolvidos com a sua graça. Nós precisamos entender que Jesus é a única esperança, porque Ele tem poder de curar, de mudar a circunstância em nossa volta. Mas Ele é a única esperança, porque Ele se compadece de nós. Meus irmãos, o ser humano é ruim. O ser humano é ruim. É gente ruim. Já viu essa expressão? Fulano é gente ruim. Mas na verdade não é fulano que é gente ruim. Nós somos gente ruim. Se tem alguma coisa, nariz empinado. Se cai, culpa alguém. As coisas dando certo, se esquece do Senhor, se esquece dos seus irmãos. Mas as coisas dando errado, culpa alguém, aponta para alguém. Alguém é o culpado. E assim nós vamos vivendo a nossa vida, sempre culpando alguém, sempre transferindo para terceiro.
Assim nós vamos vivendo sempre, às vezes, não enxergando a nossa miséria. Sabe qual é a maior necessidade do homem? Enxergar suas próprias misérias, seus pecados, sua realidade espiritual. E aí eu acho impressionante como Jesus faz todos aqueles que vêm a Ele, passa a negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir os passos. Estava fazendo uma análise, esses dias eu fazendo caminhada, eu vi uma criança conduzindo dezenas e dezenas de ovelhas, todas juntas. E a criança simplesmente com um pedacinho de pau, pequenininho. E ela conseguia conduzir. Você já parou para pensar por que Jesus nos comparou à igreja como ovelha? Já percebeu que a ovelha não tem defesa? A ovelha não tem chifre. Todos os animais, a maioria deles tem uma espécie de defesa. A cabra, por exemplo, o chifre. O boi, o chifre. O cavalo, o coice. E aí por diante, o cachorro, os dentes. O gato, as unhas. Mas a ovelha, ela é indefesa. Ela precisa de um pastor. Repete comigo, eu preciso de Jesus. Repete comigo, Jesus é o meu pastor e nada vai me faltar. Mais uma vez, Jesus é o meu pastor e nada vai nos faltar. Ou seja, Jesus é a única esperança. Sabe por quê, queridos? Porque Ele tem poder para intervir em situações no nosso dia a dia. Jesus Ele é a única esperança porque Ele tem poder de se compadecer de nós, mesmo miseráveis, pecadores, mesmo ingrato como nós somos, mesmo com as nossas quedas, nossas fraquezas, mesmo com os nossos erros, Ele se compadece e não bota dedo na cara. Talvez a maior preocupação do filho pródigo era ouvir um sermão, ou talvez uma lista de coisas, de lembranças. Eu não te falei, você fez isso, você fez aquilo, gastou tudo que tinha aí, quebrou a cara. Diz o texto que o pai simplesmente abraçou e o beijou. Repete comigo, eu preciso da graça de Jesus. E para todos que vêm envolvidos nessa graça, Jesus passa a ser o nosso pastor por excelência. Amém, queridos? Olha o que o texto diz. Ele é a única esperança porque Ele é o nosso pastor. Olha como o texto continua. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam o quê? Aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Antes de Cristo, eu era alguém sem cuidados. Eu era alguém perdido. Mas agora, Jesus é a minha defesa. Por isso que um homem espiritual não se defende. Esses dias alguém me ligou a altas horas da noite, aflito, porque alguém levantou uma calúnia contra ele no meio de uma multidão, no meio de gente, e falou, e depois alguém veio e falou para ele, e ele ficou triste, arrasado. E aí eu disse: olha, meu irmão, vou te falar uma coisa. Uma das características de um homem espiritual, de alguém que é ovelha, não é fazer como o bode faz. O bode baixa a cabeça assim, ó, e se vinga contra as suas presas, ou contra alguém, ou qualquer uma ameaça de perigo. Ele
baixa a cabeça e vem com as pontas. A ovelha não. Entrega ao seu pastor. Amém, queridos? Um crente espiritual não se defende quando ele é acusado, porque o Senhor é a sua defesa. Se ele estiver errado, diz: não, eu errei, foi verdade mesmo. Eu errei, foi. Se ele não tiver errado, seja, se não for verdade, ele vai dizer: Jesus vai cuidar isso para mim. Jesus é o meu advogado. E aí eu queria que todos nós lêssemos juntos o Salmo 23. Nós vamos ler, se possível, na versão tradicional. Tem como botar na antiga Bíblia? Vamos lá? Eu gosto da versão tradicional, mas como é conhecido, talvez a gente lembre. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Jesus é o seu pastor? Então, não tenha medo. Jesus é o seu pastor, não temas. Jesus é o seu pastor, não se arme contra ninguém. Jesus é o seu pastor, deixa que Ele defende as suas causas. Jesus é seu pastor, então trate de refrigerar a alma. Trate de comer em pastos verdejantes. Trate de ser guiado. Uma coisa que a gente observa é que a ovelha, ela agrupa. A ovelha, ela tem essa característica de agrupamento. Ela fica junto, ela se protege. E além disso, existe o pastor. E o pastor vai conduzindo. Se o perigo está adiante, o pastor vai adiante. E as ovelhas ouvem a sua voz e as segue. Se o perigo está atrás, o pastor vem na sua retaguarda e o guarda as ovelhas. Jesus é o nosso pastor por excelência. Amém, queridos? Jesus é o nosso pastor por excelência e Ele veio justamente para isso. Agora, uma coisa que me chama a atenção é essa expressão de Jesus: a seara é grande, não é isso? No versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, disse aos seus discípulos: a colheita é grande, ou seja, existe muita gente aí que está esperando a mensagem do reino. Existe muita gente aí que está esperando que alguém vá anunciar Jesus. Por isso que a igreja precisa sair das quatro paredes. E nós já começamos um projeto que vamos nas casas das pessoas. Eu já tenho procurado, o Igor já está fazendo isso. Você pode se engajar nesse projeto. Não fala de religião, não fala de política, não fala de A, de B ou de C. Fale de Jesus como a única esperança. Obrigado, irmã Ellen. Esses dias, viu Ellen? A minha mãe me ouvindo pregar. Veja que mãe diz que só muda de endereço, mas é a mesma. Só muda de fisionomia, mas a essência é a mesma. Meu filho, você pregou 1 hora e eu não vi você tomar nem um pouquinho de água. Meu filho, toma água. Mãe, cadê a câmera? Mãe, ó. Tá bom, meu amor? Beijo, mãe.
Coisa de mãe. Você não bebe, você tem que beber água, meu filho. Estou bebendo, mãe. Falar em câmara, meus irmãos. Nosso irmão Marcos, mas o irmão Pablo estão ali conectando e sintonizando o melhor áudio, a melhor imagem. Nós compramos uma câmera profissional, amém, queridos? Para melhor transmitir os cultos, amém? Olha lá, ó, coisa maravilhosa. A voz sai mais clara, mais nítida. Então louvamos a Deus pela vida do Marcos, pela vida do Pablo e pelos demais que atuam. Então, eu queria que você prestasse bem atenção. Os evangelhos se dividem em 3 partes. Primeira, chamado. Jesus chama para si. Você pode observar que nos 3 evangelhos você vai ver o chamado de Mateus, o chamado dos apóstolos, o chamado dos primeiros discípulos. Você vai ver nas primeiras páginas, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo, me parece que 14, você vai ver os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. E esse chamado é para que Jesus trate com a gente. O chamado de Jesus é para que nós sejamos tratados por Ele. Para que as nossas mazelas, os nossos maus hábitos, para que nós venhamos ter uma conversão, sermos convertidos. E aí eu queria dizer uma coisa muito forte para os nossos irmãos. Existem 5 conversões em nós que precisa ser contínuo e constante. Existe a conversão da mente. Começa no entendimento, a pessoa começa a entender a palavra. Existe a conversão dos sentimentos, das emoções. Crente não pode ser guiado pelas emoções. As emoções nos traem, os sentimentos nos traem. E eu confesso para vocês que a maior dificuldade é a conversão das emoções. Pedro não era convertido nas emoções. Ele se empolgava, desembainhava a espada e partia para cima. Aí vem Jesus e conserta. Os discípulos, Tiago e João, foram para Samaria para preparar os preparativos da Páscoa. Lá os samaritanos não receberam a comitiva. Eles voltaram para Jesus zangados e chegaram diante de Jesus e disseram assim: Senhor, eles não aceitaram. Senhor, que tal a gente pedir para descer fogo do céu e consumir todos eles? Jesus, como é que é? Que espírito é esse aí? Como é que é? Que valentia é essa? Então, às vezes, a maior dificuldade de um cristão é se converter nas suas emoções, meu irmão. Se emocionou, já se arma. Se emocionou, já grita. Se emocionou, já chuta o balde. Se emocionou, já faz besteira. Mas como é bom encontrar um crente moderado, amém, queridos? Domínio próprio. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E tenhamos domínio próprio, não demônio próprio, mas domínio próprio. Amém, queridos? Convertido nas emoções. Aí vem a conversão do bolso. Onde às vezes nós somos presos ao dinheiro, aos bens materiais. Somos presos às coisas. E somos capazes de brigar e até mesmo se desentender com os nossos parentes por conta de bens materiais. Jesus pretende tratar com a gente, amém, queridos? Amém, queridos? E Ele diz, olha, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, antes de Cristo,
o nosso tesouro, o nosso tesouro está nas coisas dessa vida. Mas quando Cristo vem à nossa vida, na nossa vida, o nosso tesouro passa a ser o Senhor. E as coisas que temos é para o louvor da glória de Deus. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, Ele nos chama para tratar com a gente. Ele trata com a gente de forma tão especial, com paciência. Eu fico imaginando a alegria de Pedro ao chegar à praia e ver que Jesus estava lá. A princípio ele não acreditava. Aí João disse: é o Senhor, é o Senhor. E aí diz a Bíblia que ele se joga na água porque ele estava de roupa inadequada. Porque Pedro temia ao Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus tenha misericórdia de nós e sejamos tratados, convertidos em áreas específicas, seja na mente, nas emoções, no apego às coisas dessa vida. Que nós sejamos tratados pelo Senhor de forma especial. Você quer ver uma outra área que nós precisamos ser tratados? É uma área que muitos têm se perdido, muitos têm. É aquela área que às vezes nós ficamos agarrados ao nosso próprio eu, agarrados ao nosso trono. Ou seja, o nosso eu quer ficar no trono, no controle das coisas. Nós queremos estar no controle, achamos que estamos no controle de tudo e queremos saber de tudo, ficar ciente de tudo. E ficamos, às vezes, na força do braço, na força do argumento. Ficamos, às vezes, querendo saber das coisas. E aí nós vamos nos perdendo, porque o nosso eu começa a ser o centro da nossa vida. Mas todo discípulo que vem a Cristo precisa compreender que para ser discípulo de Jesus precisa negar a si mesmo, precisa sair do trono, precisa deixar o controle das coisas na mão de Jesus. Por isso que Jesus trouxe esses 12 para si e tratou durante 3 anos. Porque Jesus queria tratar com cada um deles. Interessante que todos os demais discípulos, e existem 5 que a Bíblia fala com muita clareza: André, Pedro, Tiago, João e Judas. Dos 12, esses 5 são os mais mencionados. Os outros não se menciona, mas nesses 5, nós vemos as características desses 5 em nós. Essa atitude de Tiago e João, volta e meia a gente está querendo se armar. As fraquezas que vemos em Pedro, volta e meia estamos sentindo na pele as nossas fraquezas. Planejamos ser crente fiel, de repente nós estamos relaxados. Prometendo fidelidade, de repente estamos sendo infiel. Prometemos ser constante, de repente estamos desanimados. Prometemos um montão de coisa, e início de ano é muito comum os crentes prometerem um monte de coisa para o Senhor. Esse ano vai ser assim. Quando penso que não, vem as fraquezas, vem as limitações. As características dos discípulos em nós. Mas existe uma característica na vida de um deles que nós não podemos ter. São as características de Judas. Judas era dissimulado. Judas era dividido. Judas valorizava mais as coisas dessa vida do que o ato de adoração. Judas era trapaceiro, mentiroso, era alguém dissimulado. Jesus chama os seus, chama a igreja para ser tratado por ele, amém, queridos? Repete comigo: eu preciso de um pastor. Mais uma vez, eu preciso
de um pastor. Jesus é o nosso pastor por excelência. Interessante que Ele chama os outros, chama a nós, para que nós estivéssemos com Ele. Olha o 37. Então disse-lhe aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, é preciso que haja pessoas que auxiliem Jesus. Eu sou um pastor auxiliar. Jesus me chamou para auxiliar nessa obra, mas Ele é o nosso pastor por excelência. Amém, queridos? Então nós precisamos de Jesus. Por isso que todos que vêm a Cristo precisam ser tratados por Ele. E aí vem a segunda coisa do Evangelho, que é o discipulado. É esse ensino de Jesus que vai tomando conta da nossa mente, do nosso coração, e nós vamos aprendendo como é que nós devemos fazer diante de diversas situações. Por isso que todo crente sempre deveria ter uma pergunta em sua mente: o que Jesus faria no meu lugar? Se Ele estivesse aqui, como Ele iria agir? Como Jesus agiu quando alguém o traiu? Diz a Bíblia que Jesus lavou os pés de todos os discípulos, inclusive o de Judas. Como Jesus se portaria diante de pessoas que nos chicoteia, nos calunia, nos zombam? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então é preciso que nós venhamos entender que os ensinos de Jesus é para que eu e você sejamos suas testemunhas, para que eu e você venhamos a anunciar o Evangelho do Reino. Então a primeira coisa no Evangelho é esse chamado. A segunda é o discipulado. Eu preciso aprender com Jesus. E a terceira é a nossa missão. Eu preciso levar Jesus para as outras pessoas. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas desamparadas, quantas pessoas como a ovelha que anda sem pastor. Eu preciso aprender com Jesus para auxiliar no seu reino. Amém, queridos? Queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fizesse uma oração agora e dissesse: Senhor, trata com o meu caráter. Trata, Senhor, da minha vida. Trata, Senhor, dos meus sentimentos, da minha mente, do meu coração. Renova a minha visão, renova minhas forças, meu ânimo. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti. Quantas das vezes nós nos cansamos da caminhada cristã? Um dos maiores desafios de um cristão é lidar com o tempo, lidar com os dias, as horas, os minutos, lidar com a monotonia. O tempo vai passando e aí a gente vai se esquecendo da nossa aliança com Cristo, vamos nos esquecendo do nosso compromisso, da nossa missão, vamos nos envolvendo com as coisas dessa vida e vamos nos perdendo dentro da gente. Em nome de Jesus, renove suas forças. Ore ao Senhor agora e peça o Senhor. Queria convidar a Igor aqui. Eu queria que nós cantássemos: Pai, nessa humilde oração, o meu coração está um deserto. Canta aquela música, Igor. E você fique à vontade, se você quiser continuar em pé, continue. Se você quiser se ajoelhar, faça isso. Mas ao certo que você ore ao Senhor, dizendo para Ele essas verdades: Senhor, o meu coração está um deserto, eu preciso de Ti. Faça isso e o nome de Deus será glorificado na sua vida. Comece a cantar. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas.
Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Aleluia, Jesus. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão. Tem misericórdia do teu servo, Jesus. Se tornou um deserto. Seca a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Até Intervém com poder, minha meu oração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pelo teu povo, pela tua igreja. Te louvo pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo teu poder. Poder que tem para mudar circunstâncias. Poder que tem para intervir nas nossas causas. Mas o que nós precisamos mesmo, Senhor, é da tua compaixão. Não nos trate segundo os nossos pecados, mas segundo as multidões das tuas misericórdias. Ó Deus, trata com a gente. Não queremos ser pessoas egoístas, ingratas. Não queremos pessoas que foquem no seu poder, simplesmente para usufruir e depois a gente viver a nossa vida ao nosso bel prazer. O que nós precisamos mesmo, meu Deus, é ser tratado no nosso caráter. O que nós precisamos mesmo, meu Deus, é ser mudado no nosso interior, conversões na mente, nas emoções. Precisamos tirar o nosso eu do centro da nossa vida e entronizar Cristo. Precisamos nos libertar dos apegos desta vida, para que nós venhamos, Senhor, ter o Senhor como nosso tesouro, ter o Senhor como a nossa herança. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nos converte, nos conduza, seja o nosso pastor por excelência. Cuida de nós, Senhor, nos leva a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, pois agindo assim, ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, Tu estás conosco, a Tua vara nos conduz, o Teu cajado nos consola. Ó Deus, diante dos desafios, diante dos inimigos, prepara uma grande mesa. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos siga todos os dias da nossa vida. Para que estejamos na Tua casa, para que a nossa vida seja um altar ambulante, para que a nossa vida seja um culto de louvor,
de adoração ao Teu nome. Guarda a nossa vida, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a sermos fiéis na nossa missão. Não permita que sejamos negligentes na nossa missão, mas sejamos fiéis na nossa missão. Trata com a gente, Senhor. Os que estão aqui, os que estão em casa. Não permita que sejamos presos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, presos ao passado, presos às coisas desta vida. Nos converte, meu Deus, em relação ao nosso tempo. Sejamos convertidos no nosso tempo. Que o nosso tempo seja para o louvor da Tua glória. Não somente no presente, mas que nos ajude a nos certificar que amanhã estaremos com o mesmo fervor, com o mesmo entusiasmo. Não deixe que nós vivamos de circunstância, mas nos ajuda a traçar um plano e um projeto de vida para a vida toda. Por isso nos converte, Senhor, em relação ao tempo. Que sejamos uma pessoa só, hoje, amanhã, depois da manhã, independentemente da circunstância. Por isso, Deus nos converte e nos faz viver para o louvor da Tua glória. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos todos, a bênção apostólica, façam assim com as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos na graça e na paz de Deus.